eu sou a professora Jacica Marciela e hoje vamos continuar estudando os plateumintos. Nesse ponto da nossa análise, a gente situa os plateumintos dentro da árvore da vida, que é para compreender como eles representam um salto qualitativo nessa evolução animal. Então, eles estão inseridos aqui nesse reino Animalia e no sub-reino Eumetazoa. Vamos localizar eles bem aqui, ó. Eles marcam o surgimento definitivo dos tecidos verdadeiros, organizados a partir de 3 folhetos embrionários. Então, observe como esses marcos evolutivos são destacados dentro desse cladograma. Os triblásticos e os bilatérios. Os plateumintos, eles aparecem como um dos primeiros grupos a consolidar a questão da simetria bilateral e essa condição triblástica. Essa inovação, ela permitiu a cefalização e a especialização de tecidos derivados da mesoderme, como a musculatura complexa que a gente já discutiu anteriormente, e também a condição acelomada. Neste cladograma, notem que os plateumintos, eles se ramificam como organismos acelomados, enquanto os outros grupos, eles desenvolveram essas cavidades corporais, como o pseudoceloma nos nematoda ou celoma no caso dos moluscas e anelidas. Os plateumintos, eles mantiveram o parênquima, preenchendo todo o seu corpo, o que dita essa sua fisiologia baseada na difusão. Aqui também começa a questão de protostômios. Como parte dessa linhagem dos protostômios, o desenvolvimento embrionário desses animais, ele compartilha características fundamentais como a maioria dos invertebrados complexos, onde o blastóporo, ele dá origem à boca. E também começa a questão de um marco na complexidade, porque eles servem como um elo evolutivo entre organismos mais simples, como os quinidários, que são de blásticos e de simetria radial, e os filos de simetria bilateral e mais derivados. Então, a nossa perspectiva de biologia evolutiva e na farmacologia, entender essa posição é crucial. Muitas das vias metabólicas e neurotransmissores que surgiram aqui são alvos conservados que permitem a eficácia de antirreumíticos modernos. Então, vamos nos perguntar o seguinte, analisando esse cladograma aí, por que a transição desse corpo de blástico para um corpo triblástico e bilateral nos plateumintes é considerada um pré-requisito evolutivo para o surgimento de sistemas nervosos centralizado e comportamento de busca ativo por hospedeiro? A resposta é bem simples se você observar aí, porque o terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme, ele permite a formação de musculatura verdadeira e órgãos internos, enquanto a simetria bilateral, ele favorece a cefalização, a concentração de órgãos sensoriais e glândulos nervosos na região anterior. Sem essa centralização nervosa e coordenação motora permitida pela mesoderme, o comportamento de busca ativa e especialização para o parasitismo tecidual não seria biologicamente viáveis. Então, vamos começar a inserir eles no clado bilatério, porque quando a gente posiciona os plateumintos nesse clado, estamos discutindo o surgimento de um plano corporal que revolucionou a interação dos animais com o meio. Então, diferente desses grupos simetria radial, aqui a gente observa a consolidação de um eixo corporal definido, que organiza esse organismo em regiões anterior, posterior, dorsal e ventral. Observe nessa imagem que os pilares biológicos e suas conexões com a intervenção em saúde, por exemplo, a simetria bilateral e cefalização, ela permitiu a concentração de órgãos sensoriais e tecido nervoso na extremidade anterior. Por esse processo de cefalização, ele deu origem a esses glândulos cerebrais que vai coordenar o movimento por meio de cordões nervosos longitudinais. Então, para nossa análise, numa visão farmacológica, essa centralização ela é um alvo crítico, porque muitos antirreumíticos, eles atuam interferindo na neurotransmissão desses glândulos para paralisar o parasita. Temos que pontuar também a questão da conquista da triblastia, porque o embrião, ele passa a ter 3 camadas, ectoderme, mesoderme e endoderme. É o que permite o desenvolvimento de órgãos e sistemas de órgãos mais simples. A mesoderme, especificamente, ela dá origem ao parênquima e à musculatura. Do ponto de vista farmacológico, essa musculatura é organizada em camadas circular, longitudinal e transversal. É o local que geralmente ocorre a ação de fármacos que altera o fluxo iônico para induzir contração muscular irreversível. Existe também a questão de interação de sistema, porque embora não possua celoma, os plateumintos, eles apresentam unidades estruturais onde 2 ou mais tecidos interagem fisicamente para executar tarefas especializadas. Isso inclui um sistema digestório incompleto em tubelários e trematóides e um sistema excretor ramificado de células flamas, que é essencial para a questão de osmorregulação em diferentes nichos do hospedeiro. Essa organização bilateral e triblástica transforma o que a gente chama de verme em uma unidade biológica capaz de processar estímulos
estímulos de forma direcional e sustentar um metabolismo muito ativo, característica que a gente explora ao buscar vulnerabilidade terapêutica em espécies parasitas. Então a gente se pergunta, considerando essa triblastia permitiu essa formação de sistemas de órgãos, como essa organização nervosa centralizada, cefalização, facilita a ação de fármacos neurotóxicos em comparação com animais de rede nervosa difusa, como no caso dos quinidários? A resposta é bem simples. A cefalização, ela permite o uso de fármaco que atua em glândulos coordenadores centrais. Ao atingir o centro de comando, uma dose menor de fármaco pode inativar todo esse sistema locomotor do parasita. Em diferentes sistemas difuso, a paralisia, ela seria apenas local. Ela apenas exige que o fármaco atinja todas as células nervosas para ser igualmente eficaz. Se a gente comparar com outros bilatéria, como gastrótricos e nematódeos, a característica mais marcante é a organização do espaço interno. Enquanto os outros filos desenvolvem toda essa cavidade para acomodar órgãos, os plautemintos, eles mantêm essa estrutura sólida que dita essa sua dinâmica metabólica. Observe os diferenciais competitivos e estruturais presentes nesse filo. Por exemplo, acelomados versus pseudocelomados e celomados. Esses diferentes animais, eles possuem um pseudoceloma ou celoma. Essas cavidades revestidas de total ou parcialmente de mesoderme, os plateumintos têm esse parênquima preenchendo todo o espaço entre o intestino e a parede do corpo. Isso cria um ambiente de alta pressão hidroestática interna, mas limita o tamanho dos órgãos. A questão também da difusão versus circulação. A ausência de uma cavidade fluida, que é o celoma, ela impede a existência de um sistema circulatório complexo. Consequentemente, a essa condição, a distribuição de nutrientes e excreção depende unicamente dessa rede de protonefrídeos e da difusão pelo parênquima. Existe esse limite estrutural e locomoção. A organização acelomada, ela exige que a musculatura atue diretamente contra o parênquima para gerar movimento. Em contraste, animais como os gastróstricos, como a gente observa nessa imagem A, B e C, eles utilizam os cílios e glândulas adesivas de uma forma mais especializada para a vida intersticial. Já ponto de vista farmacológico, essa falta de cavidade significa que não há um reservatório de fluido central. O fármaco, ele precisa penetrar em um tecido sólido e contínuo, o que favorece compostos com alta afinidade por proteínas e lipídios parenquimatosos. Essa simplicidade organizacional, ela não deve ser confundida com ineficiência. Pelo contrário, ela é uma especialização que permite aos plateumintos ser mestres em difusão. Eles ocupam nichos onde a baixa disponibilidade de oxigênio inviabilizaria organismo mais complexo. Mas isso nos leva a uma pergunta: de que maneira essa manutenção do parênquima denso favorece a regeneração tecidual mediada pelos neoblastos, em comparação com organismos que possuem cavidades corporais fluídas? A resposta é simples, porque nesses organismos acelomados, o parênquima, ele atua como uma matriz sólida e contínua que abriga os neoblastos, que são essas células troncos todipotentes, que permite que essas células migrem rapidamente a qualquer ponto da lesão sem a barreira de uma cavidade fluida isolante. Existe também a questão da sinalização celular. A densidade do parênquima, ele facilita a comunicação contato célula a célula e a difusão de gradientes dos morfógenos, que são esses sinalizadores químicos que são fundamentais para determinar a polaridade e a diferenciação tecidual durante a regeneração. Oferece todo o suporte estrutural que, ao contrário de organismos com celoma, onde os órgãos estão suspensos ou ancorados, o parênquima, ele oferece um suporte mecânico imediato para o crescimento de novos tecidos. Ele serve como um andaime biológico e estável durante todo o processo regenerativo. Então, se a gente se perguntar como essa organização acelomada desse parênquima denso influencia esse volume de distribuição e o tempo de residência de um fármaco lipossolúvel nesse parasita, é porque, devido a essa ausência de cavidade de fluido central, como o celoma, o fármaco lipossolúvel, ele não vai ser diluído em um grande compartimento aquoso interno. Em vez disso, ele vai se concentrar no parênquima e nas membranas das camadas musculares, o que resulta em um volume de distribuição tecidual alto e focado nas estruturas celulares do verme. O tempo de residência e a depuração, na questão da ausência de um sistema circulatório complexo, significa que o fármaco, ele depende exclusivamente da difusão reversa para ser eliminado. Como o parênquima ele é denso, a velocidade de saída desse fármaco, ela é reduzida, prolongando o tempo de exposição de células parasitárias à substância, o que aumenta a meia-vida do fármaco local. Então, essa característica, ela é explorada para garantir que o fármaco mantenha níveis terapêuticos estáveis no sítio de ação, que são os gânglios nervosos e a musculatura desse animal, que provoca a paralisia necessária para o desprendimento desse parasita.
Quando a gente olha os plautemintos sobre uma perspectiva evolutiva, a gente percebe que essa simplicidade de seu plano corporal é, na verdade, uma forma extremamente justificada. Como os organismos triblásticos e acelomados, eles se consolidaram a organização em um nível de órgãos, porque onde esses tecidos, eles interagem para realizar tarefas complexas, mesmo na ausência de cavidades corporais. Observem que esses eixos definem o sucesso do filo. Existe a coerência funcional, porque apesar de construir e possuir pouco sistema, os plautemintos, eles apresentam uma alta eficiência. A falta de sistema circulatório e respiratório, ela é pesada pela morfologia achada, o que torna essa difusão o mecanismo central da homeostase. Se analisar toda essa trajetória evolutiva, o filo demonstra essa bifurcação estratégica de vida livre, que quando a gente falar de vida livre, a gente está falando sobre os tubelária, e o parasitismo especializado, que são os trematoda e o cestoda. Enquanto as planárias investem em sistemas sensoriais e regeneração, os parasitas simplificam esses órgãos sensoriais em favor de sistemas reprodutivos massivos e tegumentos absortivos. Isso é a chave da persistência e seu sucesso. A alta diversidade e essa ampla distribuição global, ela confirma que esse plano corporal achatado é bastante resiliente. Eles persistem evolutivamente por serem capazes de explorar nichos desde oceanos profundos até sistema porta-hepático humano. Mas por que os plautemintos importam para nós? Porque eles são marcos de evolução da bilateralidade. Eles são peça-chave no estudo da ciência, da regeneração e alvos críticos da saúde pública e farmacologia. Considerando que esses plautemintos são bilatérios basais, como manutenção na condição acelomada e preenchimento por parênquima, isso pode ser interpretado como uma vantagem evolutiva para o parasitismo endotecidual, em comparação com a posse de um celoma fluido que poderia aumentar a imunogenicidade do parasita frente ao hospedeiro. Por quê? Qual a resposta disso? É porque um parênquima denso, ele minimiza esse volume de fluidos estranhos, que poderiam vazar e alertar o sistema imune. Além disso, essa matriz sólida, ela facilita a ancoragem física nos tecidos do hospedeiro. Ela permite que o parasita resista melhor a forças mecânicas, como o peritonitismo ou o fluxo sanguíneo, do que um organismo com cavidade fluida mais compreensível. Mas você deve estar se perguntando, como que essa alta eficiência dos poucos sistemas existentes, como por exemplo o sistema excretor dos protonefrídeos, é explorado de forma farmacológica, considerando que esses fármacos, eles alteram a osmorregulação do parasita, que o leva à sua morte policelular de forma imediata dentro do ambiente do hospedeiro. Na verdade, é porque o parasita, ele depende dessas células flama, que são os protonefrídeos, para bombear água para fora do corpo. Então esses fármacos, eles interferem nessa bomba de sódio e potássio e na permeabilidade do tegumento. Isso causa um desequilíbrio osmótico fatal. Sem um sistema circulatório para redistribuir esse estresse hídrico, a pressão no parênquima, ele aumenta rapidamente, resultando na vacuolização do tegumento e a morte desse organismo. Gente, eu vou deixar aqui alguns livros para que vocês possam estar se aprofundando no assunto. Até a próxima aula!